Daí galera, beleza? Eu sou o professor Otto, o teu professor de História aqui do nosso curso preparatório para os vestibulares. Galera, na aula de hoje eu trouxe um tema bastante interessante. Qual? As constituições do Brasil. Sim, a gente vai trabalhar hoje as 7 constituições brasileiras. Falar um pouquinho de suas principais características e no contexto histórico que elas foram formadas. Maravilha, galera? Vamos lá, que o conteúdo hoje é bastante grande. Galera, nossa primeira Constituição, ela se deu em 1824, dentro do primeiro reinado. Só que para falar sobre a formação dela, a gente tem que retroceder um pouquinho. Falar um pouquinho sobre o nosso processo de independência. Galera, vocês sabem que no ano de 1808, a corte portuguesa se instalou no Brasil. Quando Dom João VI aqui chegou, nós éramos uma colônia e todos os nossos vizinhos também eram colônias, ou seja, tínhamos o vice-reino do Prata, o vice-reino do Peru e o vice-reino de Nova Granada, aqui embaixo, na América do Sul. Show de bola, galera? E aí, o que acontece? Em 1821, quando Dom João VI vai embora, quem é que está aqui do lado? Algum vice-reino? Não, esses vice-reinos já haviam feito seu processo de independência, certo? Então a gente já tinha Argentina, Paraguai, Equador, Chile, Bolívia, os países que estão aqui do nosso lado, na América do Sul. E o Brasil, nesse momento, era o quê? Era um Reino Unido, o Reino Unido de Portugal e Algarves. Dom João VI sabia que ao deixar o Brasil, era muito provável que processos emancipatórios quebrassem esse Reino Unido e fizessem do território que uma vez foi colônia de Portugal uma série de países independentes. Então, Dom João VI vira para Dom Pedro e fala: Pedrinho, papai está voltando para Portugal, mas você fica e faz a independência do Brasil. Faça a independência antes que o povo a faça, que era a única forma dele deixar a dinastia de Bragança no comando político do Brasil. Maravilha, galera? O que acontece? Nesse contexto, quando começa o segundo reinado, nós teremos 2 partidos políticos que vão disputar o poder. Quais são esses partidos? O Partido Português, que buscava concentrar o poder nas mãos de Dom Pedro, e o Partido Brasileiro, que buscava a federalização, que buscava o quê? A autonomia de poder. Ok? Uma liberalização da política brasileira. Show de bola, galera? No ano de 1822, Dom Pedro II, ainda antes de fazer a independência do Brasil, convoca uma Assembleia Constituinte para montar essa Constituição. Toda Constituição que é feita por uma Assembleia Constituinte é promulgada. Mas você deve estar olhando e dizendo assim: mas professor, eu estou vendo que ela foi outorgada. O que é uma Constituição outorgada? É uma Constituição que é imposta por um ditador. Mas calma aí, professor, se em 22 Dom Pedro I chamou uma Assembleia, como que ela foi outorgada? É isso mesmo, galera. Ele chamou uma Assembleia, mas fechou essa Assembleia no episódio conhecido como Noite das Agonias. O que foi isso? Por que aconteceu isso? Vamos dar uma olhadinha aqui. Galera, o Partido Brasileiro e o Partido Português estavam montando o projeto constitucional. Porém, esse projeto estava ficando muito mais com a cara que o Partido Brasileiro estava imprimindo. Ou seja, ela estava ficando com características liberais, parecida com a Constituição norte-americana. Dom Pedro não gostava disso, muito menos o Partido Português. Então, o Partido Português procurou Dom Pedro, avisou o que estava acontecendo na Assembleia e ocorreu então o episódio conhecido como Noite das Agonias. Que Noite das Agonias é essa? Dom Pedro cerca o prédio em que estava sendo feita a Assembleia Constituinte, em que estava sendo montada a Constituição de 24, e exige que o Partido Brasileiro entregue o projeto para que ele o conclua. Entenderam? Então houve o fechamento da Assembleia, por isso a Constituição de 1824 ela foi outorgada
porque ela foi imposta por Dom Pedro I. Quais as características dessa Constituição? Vamos dar uma olhadinha. Monarquia hereditária, regime unitário. O que seria um regime unitário? Não há autonomia política para as províncias. As províncias não podiam fazer leis próprias. Entenderam? Hoje nós vivemos o quê? No regime federativo. Cada estado e cada município pode fazer suas próprias leis, desde que essas leis não interfiram aonde? Na Constituição Federal. Ou seja, há uma determinada autonomia. Os estados podem criar as leis que eles bem entenderem, desde que essas leis não se contraponham ao que está escrito na Constituição Federal. Num regime unitário, isso não existe. Nessa Constituição, isso não existia. Por quê? Porque todas as leis eram feitas pelo governo central. E uma vez que elas eram feitas, elas valiam para todas as províncias do país. Por isso a gente diz que é um regime unitário, uma lei só para todo o país. Outro regime aqui, o regime de padroado régio. O que é isso? É a união entre o Estado e Igreja. União entre Estado e Igreja, né? Colocavam os padres quase como funcionários públicos sobre as determinações de Dom Pedro. Então o país se tornou um país oficialmente católico. Show de bola? Nessa Constituição, erroneamente chamada de Constituição da Mandioca, por que eu falo erroneamente chamada? Porque a Constituição de 24 não cita em nenhum momento a mandioca como o produto que vai criar aqui, vai ser utilizado no critério censitário para a eleição. Isso era do projeto de 23 que foi fechado por Dom Pedro. Nessa Constituição temos sim o voto censitário, mas ele é simplesmente uma questão de renda anual. R$100, R$200, dependendo da sua renda, você pode ou não votar. Ok? Agora, o que sempre cai da Constituição de 24 dos vestibulares, galera, a questão da divisão em 4 poderes. Nós vamos ter o poder legislativo, que faz as leis, o poder judiciário, que julga as leis, o poder executivo, que executa as leis, e o poder moderador. Que poder é esse? Pessoal e intransferível de Dom Pedro I, pessoal e intransferível do imperador, lhe dá o direito constitucional de interferir em todos os outros poderes, ou seja, dá a Dom Pedro I o poder absoluto. Ele tem o poder para dissolver qualquer lei criada pelo Congresso. Show de bola, galera? Maravilha? Entenderam o poder moderador? O poder moderador é a grande ambiguidade aqui da nossa Constituição, que cria uma monarquia constitucional, aonde os poderes do rei deveriam ser limitados por uma Constituição, porém, dentro dessa Constituição, cria uma coisa chamada poder moderador, que dá ao rei o poder de rasgar a Constituição constitucionalmente. Show de bola, galera? Vamos para a próxima Constituição. Essa, a Constituição de 1891, já é uma Constituição do período republicano. A nossa primeira Constituição republicana. Ela foi criada no governo provisório de Deodoro da Fonseca, dentro da República Velha, dentro da primeira fase da República Velha, que a gente chama de República da Espada, que comporta os governos de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. Galera, quais as mudanças dessa Constituição com relação à Constituição anterior? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, ela foi promulgada. Ela foi feita por uma Assembleia Constituinte, de fato. Outra coisa, criou uma República Federativa, a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Só nesse nome nós já temos 3 mudanças em relação à Constituição anterior. República Federativa dos Estados. Antes eu tinha o quê? Uma monarquia unitária e províncias. Vamos dar uma olhadinha em cada coisa dessa. Primeiro, é o regime, né? Antes nós tínhamos uma monarquia.
Agora nós temos uma república presidencialista. Na monarquia, o chefe do executivo é quem? O rei. Nessa república, o chefe do executivo é quem? O presidente. Show de bola? Lá nós temos um regime unitário, ou seja, não há autonomia política para as províncias. Aqui nós temos um regime federativo. Como eu já expliquei no começo da aula, existe então a autonomia política dos estados. Show de bola, galera? Coisa mais querida. Vem pra cá. Lembra que na primeira Constituição a gente tem um estado que é regido pelo regime de padroado régio, união de Estado e Igreja? Aqui nós vamos ter o quê? Um estado laico. A separação de Estado e de Igreja. Show de bola, galera? Vamos lá aqui. Essa Constituição, ela também vai acabar com o voto censitário. Não existe mais o critério censitário, o critério de renda para você poder votar. Ah, professor, então todos os brasileiros puderam ir às urnas? Não, não, não. Só podiam votar homens maiores de idade, alfabetizados. Então, quem ficava fora dessa brincadeira? As mulheres, os analfabetos, os soldados, os clérigos e os mendigos. Galera, ao longo da República Velha, o percentual de eleitores variou de 2% a 4%. A gente só vai ter de 2% a 4% da população votando. Show de bola? Então eu termino com o voto censitário, porém mantenho o controle político na mão da elite. Show de bola, galera? Vamos dar uma outra olhadinha aqui com relação ao voto, uma coisa muito interessante que tem nessa Constituição de 1891, que é o critério do voto aberto. O que é esse voto aberto? O cara tinha que chegar na urna, botar lá, né? Marcar o seu candidato e mostrar o seu candidato e dizer em quem estava votando. Para que isso? Né? Teoricamente, para evitar fraudes eleitorais. Mas, na verdade, o voto aberto deu origem a uma prática chamada de voto de cabresto. Por quê? Porque os coronéis usavam o seu curral eleitoral e forçavam, né, esses eleitores a votar sempre nos seus candidatos. E esses eleitores não tinham como mentir para o coronel, dizer que vai votar num e votar no outro. Show de bola? Não existia isso, né? Como o nosso querido Sarney aí fez, né, campanha para Dilma votando no Aécio. Nessa época não tinha como. Por quê? Porque era voto aberto. Show de bola? Você tinha que chegar lá e dizer, vou votar em fulano de tal. Então, nessa época, o voto aberto deu origem ao quê? Ao voto de cabresto. Vamos andar aqui que temos muitas constituições ainda. Vamos falar sobre a Constituição que mais cai no vestibular agora. Que Constituição é essa? A Constituição do ano de 1934. Essa Constituição, galera, ela foi criada no governo provisório de Vargas, após a Revolução Paulista de 1932, também conhecida como Revolução Constitucionalista, aonde os paulistas foram às ruas no movimento MMDC, obrigando Vargas a fazer essa nova Constituição. Galera, essa Constituição sairia caso esse movimento não tivesse acontecido? Sim, é provável que sim. Só que esse movimento, a Revolução Paulista de 32, deu uma acelerada nesse processo? Claro que sim. Então vai ser feita uma assembleia e essa Constituição será promulgada no ano de 1934. E por que ela cai tanto no vestibular? Por causa desses dois, né, pontos aqui que a gente está vendo. A questão dos direitos trabalhistas. É a Constituição de 34 que cria o salário mínimo, o 13º, jornada de 8 horas, descanso semanal, férias remuneradas, licença maternidade. Todos esses direitos são criados aqui através das leis trabalhistas. Maravilha, galera? Também é a Constituição de 1934 que vai criar a justiça eleitoral, o voto secreto e o voto feminino. Aqui sim a gente amplia bastante a participação da população brasileira, permitindo que as mulheres votem e sejam votadas. Show de bola, galera? Ainda na era Vargas, vai sair mais uma Constituição, conhecida como Polaca, a Constituição de 1937,
É a Constituição que legitimou a ditadura fascista conhecida como Estado Novo, implantada por Getúlio Vargas após aquele plano Cohen que a gente já discutiu em outras aulas. Maravilha, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui nas principais características dela. Primeiro, ela foi outorgada, ou seja, é a segunda Constituição brasileira que é imposta. Qual foi a primeira que foi imposta? A de 1824. Novamente, teremos um ditador impondo uma Constituição. Getúlio Vargas impondo a polaca. Por isso ela foi outorgada. Como ela é uma Constituição de característica fascista, ela vai ser, logicamente, uma Constituição bastante o quê? Autoritária. Maravilha, galera? Autoritária e concentrando o poder nas mãos do Executivo, colocando o Executivo acima dos demais poderes, dando a Getúlio Vargas a possibilidade constitucional de fazer o que bem entendesse dentro dessa ditadura fascista que ele criou. Maravilha, galera? Vencida essa ditadura, vai surgir a Constituição de 1946, que foi promulgada durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente após a era Vargas. Essa característica, a característica principal dessa Constituição vai ser a democratização, ou seja, ela vai resgatar os valores da Constituição de 1934. Show de bola, galera? Maravilha! Ela aqui, ó, harmonia entre os três poderes, ou seja, ela tira aquela história do executivo estar acima dos outros e acaba com a pena de morte que havia sido instituída na Constituição de 37. Maravilha, galera? Em suma, a Constituição de 1946, feita por Dutra, ela resgata os valores da Constituição de 34. É como se eu simplesmente tivesse tirado a Constituição de 37 e rasgado. Maravilha, galera? Essa Constituição vai ficar em vigor até quando? Até 1967, quando, através do AI-4, os militares lançam uma nova Constituição. Entendam, houve a ditadura militar. O golpe dado, na madrugada do dia 1º de abril de 1964. A partir daí, os militares começaram a fazer uma série de atos institucionais. Lançaram o AI-2, que deu plenos poderes ao presidente, que deu o direito do executivo caçar o legislativo que fosse oposição, certo? Que também concentrou, como eu falei, os poderes no executivo, Nós aí temos o AI-2, que vai fazer o quê? Criar o bipartidarismo, A gente extingue todos os partidos políticos e criam dois, a Arena e o MDB. Depois nós temos o AI-3, que faz o quê, galera? O AI-3, ele vai criar as eleições indiretas eleições indiretas coisa nenhuma. Ela vai criar o quê? Interventores para os estados e para alguns municípios. Vai acabar com as eleições para governador e acabar com a eleição para prefeitos de capitais, cidades portuárias e cidades consideradas importantes para a segurança nacional. Ou seja, não haveriam mais governadores, haveriam o quê? Interventores escolhidos pelo presidente da República. Maravilha, galera! O AI-1, o AI-2, o AI-3, o que eles fizeram com a Constituição de 46? Esculhambaram com ela toda, Botaram ela de cabeça para baixo. Não estavam nem mais olhando para a Constituição. Então, os militares, através do AI-4, fazem uma nova Constituição para legitimar a ditadura militar, tornando legítimo, constitucional, toda aquela pá de barbaridades que eles estavam fazendo. Maravilha, galera? Essa Constituição só vai cair no ano de 1988, com a promulgação da Constituição Cidadã, feita durante o governo de Sarney, daquele mesmo que faz campanha para um e vota no outro. Para o Sarney, durante o governo de Sarney, foi criada então a Constituição Cidadã,
cujo relator foi Ulisses Guimarães, o bom velhinho. Ela foi promulgada, né? O nome dela é Constituição Cidadã. Ela resgata todos aqueles valores da Constituição de 32, da Constituição de 34, da Constituição de 1946 e vai, além de permitir o voto feminino, além de permitir o voto, né, para o resto da galera, vai permitir o voto para quem aqui? Analfabetos. Finalmente teremos os analfabetos votando na Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã. É isso que tínhamos para hoje. Valeu, galera! Até a próxima. Bom vestibular!